Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E hoje nós vamos conversar com a doutora Dríadas Marcondes. A doutora Dríadas é cirurgiã dentista, já participou algumas outras vezes do SOS Convida e hoje ela está nos dando a honra novamente de participar conosco e nós vamos falar com ela sobre os perigos dos dentes dos sisos. E para começarmos o nosso programa, eu já vou fazer a primeira pergunta para a doutora Dríadas. Doutora Dríadas, para termos um programa bem esclarecedor, eu gostaria que a senhora começasse explicando para nós o que são os dentes dos sisos. Oi, Patrícia, é um prazer poder esclarecer algumas dúvidas a respeito do siso. O siso é o terceiro molar. Então a gente tem o canino, os dois pré-molares, que são os dentes menorzinhos, e os primeiro, segundo e terceiros molares. O terceiro molar é o que nasce por último, por volta dos 18 anos. Muitas vezes a pessoa não tem o terceiro molar, que é o siso, né? Por uma questão evolutiva. E eles nascem em todas as pessoas, doutora Dríadas? Não, os terceiros molares, os sisos, não nascem em todas as pessoas. Por uma questão evolutiva, muitas vezes o paciente não apresenta o terceiro molar. Antigamente, era mais comum a presença deles, até por uma questão de exigência alimentar, né? Os alimentos eram mais sólidos, exigia mais da mastigação do que hoje. Hoje a gente encontra muita coisa pronta, então não tem necessidade de um terceiro molar. Então, como eu falei, por uma questão evolutiva, muitas pessoas não apresentam este dente. Todas as pessoas terão problemas com os dentes de sisos? Não, nem todas as pessoas apresentam problemas com o siso, não. Se o siso erupcionar direitinho, couber direitinho dentro do arco, entrar em função mastigatória, ele fica, não precisa ser removido, não. Quais são os sintomas e quais os problemas de saúde podem nos causar os dentes dos sisos, doutora Dríadas? Quando não existe espaço para esse dente siso erupcionar, o que acontece? Às vezes até a própria posição que ele está ocupando lá dentro do osso, ele pode causar cárie no dente que está logo à frente dele. O paciente fica apresentando um quadro recorrente de inflamação de gengiva ali na região onde está nascendo o dente siso. Pode haver presença de tártaro, uma periodontite recorrente. Ainda por cima pode apresentar lesões como cisto. Então, se esse siso não tem condição de ser erupcionar, de nascer, ele tem que ser removido. E a extração dos dentes é a única forma de acabar com esses problemas? Sim, a única solução para acabar com os problemas de um siso que não tem espaço para erupcionar é removendo, é fazendo a extração dele, sim. E a extração, né, mais uma vez falando sobre a extração, pode ocorrer mesmo quando o paciente apresenta inflamação na região dos dentes? Para a realização de uma extração, seja lá de qual dente for, seja um siso ou outro elemento dentário que a gente precisa remover, tem muita coisa para ser avaliada antes, tanto o estado geral de saúde do paciente, quanto o estado da região que a gente vai operar. Então, se você vai operar um paciente e onde você vai remover esse dente, existe inflamação, existe infecção, seria interessante você iniciar um tratamento antes da cirurgia para você ter um pós-operatório mais tranquilo. Doutora Dríadas, o que são dentes sisos inclusos e se a sua extração é mais complicada? Dente siso incluso é aquele dente que se encontra completamente dentro do osso, às vezes até mesmo na posição horizontal, né? Então ele está totalmente dentro do osso. Quando a gente tem um siso, a gente fala semi-incluso, é porque uma porção dele já conseguiu erupcionar na boca. Então às vezes a gente vê uma pontinha daquele siso ali. Essa é a diferença de um dente incluso e de um dente semi-incluso. A extração de um dente siso, incluso ou semi-incluso, não é que ela seja mais complicada. Ela exige um pouco mais de técnica, né? É uma cirurgia mais minuciosa. Então, você tem que seguir um protocolo ali para você fazer essa cirurgia e lesar o menor número de estruturas vizinhas ali à região que você está operando. Então, você tem que ter mais cautela, ter mais técnica para fazer a cirurgia. Você, como cirurgião dentista, especialista em extração dos sisos, quantos dentes podem ser extraídos por cirurgia, Dríadas?
Eu, como especialista em cirurgia, quando a pessoa, com essa pergunta, quantos dentes podem ser extraídos por cirurgia? Se você estiver falando de siso, apenas de siso, a gente pode sim tirar os 4 sisos numa única cirurgia. Numa única intervenção, a gente remove os 4 sisos. Desde que você seja apto e seja capaz de remover os 4 sisos num tempo mais curto. Você não pode ficar operando o paciente 1 hora, 2 horas, 3 horas, manter o paciente na cadeira. Então, se você está disposto a tirar os 4 sisos, você tem que fazer a cirurgia de uma forma limpa, tranquila, rápida, lesando o menor número de estruturas, para que o paciente tenha um pós-operatório tranquilo. Você não pode estender a cirurgia, não. Quanto aos demais dentes, se você estiver falando de quantos elementos dentários eu posso tirar na cirurgia, um paciente rígido, saudável, compensado, sem problema de saúde, ele pode ser submetido a uma cirurgia de remoção de todos os dentes, sem o menor problema. Pode haver complicações no pós-operatório e quais os cuidados os pacientes devem tomar? As complicações do pós-operatório, vamos falar de extração de siso, né? As complicações que a gente pode ter, o paciente pode apresentar edema, pode apresentar hematoma. Esse hematoma não quer dizer que o dentista foi bruto e foi estabanado, não. O hematoma pode acontecer até mesmo pelo próprio sangramento. Então, pode apresentar edema, hematoma, dor pós-operatória. Todos esses sintomas, hoje em dia a gente consegue controlar muito. A gente consegue operar o paciente de forma que ele tenha um edema bem reduzido. A dor, a gente usa a mão de muitos medicamentos que a gente consegue controlar esse pós-operatório tranquilamente, né? O hematoma a gente já não pode garantir que o paciente não vai ter, que vai muito do próprio paciente mesmo, da fragilidade capilar ali na região. Às vezes ele sangra mais um pouquinho, ele apresenta hematoma. Quando é realizada a cirurgia de terceiro molar, quando a gente remove o siso, o que pode acontecer, né, de ruim? Pode acontecer uma lesão do nervo lingual e uma lesão do nervo alveolar inferior, que é o que passa dentro da mandíbula, né? Às vezes o siso está numa posição muito próxima ao canal onde passa esse nervo. Então, às vezes a gente faz tudo na técnica correta, o mais preciso possível, mas o simples fato de você remover o dente e gerar uma inflamação local pode agredir esse nervo. Quanto ao nervo lingual, é muito difícil de acontecer, mas às vezes o paciente tem uma variação anatômica. Então, o nervo lingual, ele caminha por dentro, né, e entra na língua. A nossa cirurgia é toda feita pelo lado lado oposto à língua. Mas se esse nervo lingual fizer uma trajetória diferente, ele pode ser lesado também. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar com a boca torta, vai ficar com algum problema na língua para falar, nem nada. O que acontece é uma pequena dormência. Se lesar o nervo lingual, uma pequena dormência na língua daquele lado. Se lesar o alveolar inferior, que é o nervo que passa dentro da mandíbula, a pessoa pode apresentar uma pequena dormência no lábio inferior do lado do siso que foi removido. Dríadas, encerrando o nosso programa de hoje, o que você pode dizer às pessoas que estão com sintomas de problemas nos dentes dos sisos e morrem de medo de ir ao dentista? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: o siso, quando tem problema e não tem espaço para ele nascer, a gente tem que remover mesmo, não tem outro caminho. Protelar fica cada vez pior, né? Quando a gente realiza a cirurgia num paciente com 16 anos, o que acontece? Esse siso nem acabou de formar a raiz. É uma cirurgia tranquila, rápida. O dente, praticamente a raiz está em processo de formação. É um dente que a gente tira muito mais rápido. Então, quanto mais protela, pior fica. A gente tem como controlar a dor, controlar edema, oferecer um pós-operatório mais tranquilo, de forma que a pessoa não fique igual ficava antes, né? Vamos dizer, antigamente. Hoje a gente tem um controle melhor, temos bons medicamentos, podemos tratar a infecção antes para a gente operar um campo mais limpo. Então, na minha opinião, é tirar o mais rápido possível, quando tiver indicação de remoção, e procurar um profissional qualificado, né?
que vá fazer essa cirurgia de uma forma que não demore muito. Se a cirurgia estender 1 hora e pouquinho e não tirou os 4 elementos, tire só 2, né? Não faça os 4. Para realizar a extração dos 4 dentes tem que ser rápido, a pessoa não pode ficar ali horas de boca aberta, porque senão você causa até lesão na articulação temporomandibular, não pode. Doutora Adriadas, muito obrigada por ter aceito o convite da SOS do Câncer mais uma vez. Muito obrigada pelas suas informações, elas foram muito esclarecedoras. Um grande abraço para você. E para você que nos acompanhou até aqui, um abraço para você, muito obrigada pela companhia. E lembre-se, o nosso encontro é sempre às quartas-feiras, às 19h30. E eu, logicamente, espero por você. Um abraço e fique com Deus.